Cartago, o pior pesadelo da República Romana. Se você é novo no canal, só para você saber, eu falo aqui sobre todos os grandes impérios da antiguidade. E ao longo desse ano de 2020, nós vamos falar sobre a história do Império Romano. E se você já quiser começar a se ambientar na história da saga de Roma, eu tenho aqui embaixo no descritivo do meu canal os 2 vídeos anteriores, que começam a falar sobre a monarquia e depois passa para o começo da república. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você poder saber a programação das próximas semanas, dê o seu like e faça um comentário no final para você dizer o que você achou. Em torno de 510 a.C., a República Romana começa a se expandir fortemente em direção ao mar Mediterrâneo. Então, em meados do século III a.C., Roma bate de frente com uma outra superpotência naval da região, a cidade de Cartago, que era tida como os descendentes dos grandes fenícios. Até que no início da relação entre essas duas superpotências, a coisa foi um pouco mais amigável, porque foram feitos alguns acordos comerciais entre eles, e as duas cidades, de uma certa forma, se davam bem. Só que essa relação amigável entre eles acaba em 264 a.C., porque Roma se mete numa disputa territorial na cidade de Messina, na Sicília, a pedido dos seus aliados, os gregos ocidentais. E aí Cartago não gostou nada dessa atitude dentro do seu próprio quintal. Aí eles chutam o balde e declaram guerra a Roma. Essa primeira guerra entre eles trouxe uma novidade que deixou Roma de quatro: o poderio naval de Cartago. A marinha de guerra de Cartago era simplesmente inigualável, e durante os primeiros anos, as principais batalhas navais deram grandes vitórias para Cartago. Roma penava por não ter uma marinha de guerra. O forte dela sempre tinha sido as suas falanges terrestres. Mas de repente, a sorte de Roma vira. Em uma tempestade, um grande navio de guerra de Cartago encalha nas costas italianas. E essa acabou sendo a grande oportunidade de Roma ver como essas embarcações eram construídas. Em cerca de 2 meses, ajudados pelos seus aliados os gregos, Roma consegue construir uma grande frota e a partir daí eles conseguem ter grandes vitórias em várias batalhas no litoral da Sicília, virando totalmente o jogo a seu favor. Agora, como curiosidade, os gregos adaptaram nos navios de guerra romanos pequenas pontes levadiças que desciam nos costados dos navios assim que eles se encostavam. E aí o que acontecia? As tropas romanas invadiam os navios inimigos e travavam aquele combate corpo a corpo que é característico de Roma. Após vários anos de combate, tanto na África quanto nas costas da Sicília, os dois lados estavam exaustos, com milhares de mortes em ambos os lados. O principal general cartaginês, Hamilcar Barca, joga a toalha e pede a paz, encerrando assim a Primeira Guerra Púnica. Ufa! Então acabou tudo? Não, foi apenas o começo de tudo. Cartago saiu muito por baixo nesse primeiro acordo do primeiro confronto com Roma. Para começar, teve que pagar um pesado tributo, coisa de 10 talentos de prata por ano, durante os 20 primeiros anos. Para se ter uma ideia, 2 talentos custava toda a construção de um grande barco de guerra de Roma. Só para vocês terem ideia do valor desse tributo inicial. Ela perdeu também o controle sobre a Sicília, a Sardenha e a Córcega, e o pior de tudo, ela teve que destruir 70% de sua frota de guerra. Roma só deixou ela com 30% somente para a defesa. Apesar de Roma achar que já estava tudo resolvido, Cartago começou a dar a volta por cima e começou a prosperar de novo na sua província púnica da Espanha. Aníbal Barca, que era um genial general cartaginês e filho do principal comandante derrotado de Cartago na Primeira Guerra, bola uma vingança terrível para acabar com os romanos. No final de 218 a.C., Aníbal, de forma magistral, cruza os Alpes com um grande exército e, de forma surpreendente, ataca o norte da Itália. Os romanos, eles não estavam acreditando no que eles estavam vendo.
atacados dentro da sua própria casa, eles ficaram atônitos, pois eles esperavam fazer a guerra lá na Espanha. Roma perde 3 grandes batalhas logo de imediato. O Aníbal parecia um grande terremoto, esmagando tudo que via pela frente com seu grande exército. Roma não teve outro jeito a não ser deixar o Aníbal pilhando a Itália até eles poderem preparar o contra-ataque. E isso aconteceu no dia 2 de agosto de 216 a.C., com um formidável exército de 90.000 homens. A nata da nata do exército romano se choca com o exército de Aníbal e mais uma vez sai derrotado de forma avassaladora. Na Batalha de Cannae morreram mais de 80.000 romanos, entre eles uma grande parte da aristocracia romana da época, quase metade dos integrantes do Senado e ainda um dos 2 cônsules eleitos aquele ano. Fontes históricas dizem que o campo de batalha parecia um mar com todos aqueles corpos estendidos. É considerado até hoje o dia mais sangrento da história. E por incrível que pareça, nem nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, após a bomba atômica, morreram tanta gente. Incrível, né? O caminho para a cidade de Roma estava aberta e os romanos já acharam que tudo estava perdido. Só que Aníbal não marchou para o ataque final a Roma. O que aconteceu? Até hoje ninguém sabe o que passou pela cabeça do Aníbal. O que pode ter acontecido? O que pode ter passado pela cabeça do Aníbal? Uma das teorias é que ele preferiu não invadir Roma porque ele sabia que levaria meses fazendo cerco à cidade. A cidade naquela época tinha em torno de 250.000 habitantes. Muita gente para poder defender a cidade, mesmo que não tivesse os soldados lá dentro. Toda a cidade era murada, eram muros de centenas de metros de altura. Então Aníbal achou que não valeria a pena, porque ele poderia ser pego pelo exército romano por trás e ele ficaria encurralado. Então ele achou na cabeça dele que não valia a pena. Mas na verdade ninguém sabe o que ele pensou. E esse segredo ele não contou para ninguém, ele levou para o próprio túmulo. Os romanos eram um povo muito doido e eles só pensavam em guerra. E eles estavam, na verdade, sempre preparados para as derrotas e para as vitórias. Eles caíam e se levantavam logo em seguida. Eles nunca desistiam. Nenhuma nação da época poderia ter sofrido tamanhos desastres seguidos, um atrás do outro, e não ter sido destruída. Roma realmente era diferente e não aceitava a derrota final, de maneira nenhuma. Assim que o Senado romano percebeu que Aníbal não invadiria a cidade, eles começaram a bolar o contra-ataque quase que de imediato. Eles começaram em casa uma verdadeira guerra de guerrilha, seguindo o exército de Aníbal aonde quer que eles fossem. E ao mesmo tempo, eles sacaram que teriam que atacar Cartago na sua própria casa. Eles começaram na Espanha e partiram logo em seguida para o norte da África. Nesse momento, entra em cena o genial também general romano Públio Cornélio Cipião, usando todo o seu talento nas manobras e táticas geniais, exatamente como Aníbal fez na Itália. Cipião consegue expulsar os cartagineses da Espanha e parte em seguida para atacar a cidade de Cartago. Cartago, enlouquecida, chama Aníbal de volta da Itália e nesse momento rola a batalha principal que sela a derrota de Cartago nessa Segunda Guerra. Foi na Batalha de Zama, a cerca de 130 quilômetros da cidade de Cartago, no ano de 202 a.C. O general romano Cipião, com um exército em menor número, mas genial nas táticas de batalha, consegue uma grande vitória, lavando a alma de Roma e fazendo Cartago pedir rendição mais uma vez. Aníbal consegue fugir, mas Roma finalmente torna-se a potência suprema do Mediterrâneo Ocidental. Ufa, bom, agora tudo voltou ao normal e não tem mais nada a ver com Cartago, né? Não, ainda tem mais. A essa altura, já se passaram 50 anos do término da Segunda Guerra Púnica. Cartago já perdeu o cargo de superpotência, depois dos prejuízos humanos e astronômicos em termos de economia. Os dois lados voltam a viver em paz.
Só que Cartago, com os mínimos recursos que possuíam na época, volta a prosperar no comércio de novo. Com isso, Roma, que guardava um certo rancor e até um certo medo também da antiga potência rival, arma um plano para poder reacender o conflito e acabar de vez com Cartago. De acordo com o Tratado de Paz anterior, Cartago não podia fazer guerra com nenhum povo sem autorização de Roma. Então, alguns povos africanos, aliados de Roma, começam a fustigar e atacar as bases de Cartago. Cartago, então, começa a pedir autorização para poder revidar os ataques. E Roma, deliberadamente, enrola a resposta por quase 3 anos. Teve hora que Cartago não aguentou e começou a revidar os ataques. Isso era tudo o que Roma queria. E em 149 a.C., ela declara de novo guerra a Cartago, alegando o rompimento do último tratado de paz. Foram 3 longos anos de cerco à cidade de Cartago, e com uma resistência sobre-humana da população da cidade. Nas últimas horas da guerra, houve combates terríveis de rua em rua e de casa em casa dentro da cidade de Cartago. No final de tudo, Cartago é totalmente arrasada e aniquilada. Ela é literalmente apagada do mapa. Acredita-se que morreram cerca de 70 mil pessoas dentro dos combates dentro da cidade. E as poucas centenas de habitantes que sobraram foram todos levados para Roma como escravos. Infelizmente, a civilização cartaginesa foi extinta. E diz a lenda que Roma salgou todas as ruínas da cidade para nada mais nascer lá. A partir desse momento, a expansão territorial e profundas mudanças na política do Senado romano vão criar a semente da futura derrubada da República de Roma. Mas isso é assunto para o nosso próximo vídeo, tá? Você adora comprar livros, só que acaba que você não consegue ler nenhum, né? Então, se você está passando por esse problema, eu vou deixar aqui um link aqui embaixo para você tomar conhecimento de técnicas inovadoras que vão fazer você ler dezenas de livros por ano sem nenhum esforço. Hoje no canal, dentro da série de grandes impérios da antiguidade, nós contamos um pouco do que foi o pior pesadelo da República de Roma, que foram as 3 guerras púnicas. E se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e faça os comentários aqui embaixo para nos fortalecer, tá? E até a próxima semana.